Opa, meu nome é Marlos e meu objetivo aqui nesse canal é fazer com que você tire mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar e mesmo que você esteja começando do mais absoluto zero. E eu falo isso especificamente para você que está no terceiro ano do ensino médio ou então já terminou o ensino médio e vai fazer a prova do Enem pela primeira vez. Talvez você nem saiba o que você vai ter que cursar lá, o que você vai querer cursar, qual a faculdade que você vai fazer, mas eu quero te dizer o seguinte, que você vai precisar de matemática. Eu quero te dizer o seguinte, que a matemática é a matéria, dentre todas as provas objetivas do Enem, é a matéria que vai alavancar a sua média geral. E no vídeo de hoje, ou seja, vai jogar sua média geral para cima, é isso que eu quero dizer. E no vídeo de hoje, eu vou te dizer o único passo que se você fizer ele bem feito, você pode tirar mais de 700 pontos na sua prova de matemática do próximo Enem. E é exatamente por isso que eu quero dizer hoje aqui. E aí, o que acontece é o seguinte, olha só. Isso aqui que eu estou falando, que com um único passo você pode tirar mais de 700 pontos na prova de matemática, pode parecer bom demais para ser verdade. E você talvez esteja pensando assim, não, esse cara está falando mentira, esse cara não sabe o que está dizendo. E eu vou te dizer uma coisa, se eu tivesse aí do seu lado, eu também não acreditaria. Até porque agora faltam cerca de 3 meses, ou 3 a 4 meses até a prova do Enem, e talvez você esteja começando do zero. E eu estou te dizendo que com um único passo você pode conseguir chegar lá. Deixa eu te falar algumas coisas que talvez você não saiba. É o seguinte, olha só. Pesquisando os Enems passados, eu percebi que com cerca de 22 acertos na prova de matemática, você já consegue tirar mais de 700 pontos. Eu não sei se você sabia disso, mas isso é uma realidade e isso você pode conseguir descobrir indo lá no site do IMEP e fazendo uma pequena pesquisa. Então, com cerca de 22 acertos, você já consegue tirar mais de 700 pontos. Lembrando que a prova de matemática do Enem tem 45 questões. 22 acertos é menos da metade do que 45 questões. 22 vezes 2 dá 44, que é menos que 45. Então, olha só, essa é a primeira grande boa notícia que eu quero te dar. Só que, olha só, não são quaisquer questões que você tem que sair acertando, não. Esse é o ponto aqui que eu quero falar com você. Não é simplesmente sair fazendo lá aleatoriamente e achar que acertar 22 questões, pronto, opa, já passei 700 pontos. Por que não funciona assim? Deixa eu te explicar. Desde 2009, o Enem adotou o TRI. Eu não sei se você sabe. TRI significa Teoria de Resposta ao Item. Então, olha só, você pode imaginar assim, ó. Então 2 pessoas tiveram 22 acertos. Então eles têm que ter a mesma pontuação lá no Enem, não é isso? Nananino. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As questões têm pontuações diferentes. Então, para você acertar as 22 questões que vão te levar a tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, você tem que escolher as questões certas. Mas, Marlos, então me fala logo, que questões são essas? Então, é aí que está a grande oportunidade que tem diante de você. Além de você ter que acertar menos da metade da prova, você tem que aprender a escolher suas questões. E essas questões, eu fiz um levantamento exemplo, um levantamento só a título de exemplo da última prova que teve lá em 2021. E nessa prova, em 2021, o que acontece? Ali, a gente viu que com 3 assuntos, você já conseguiria ultrapassar os 700 pontos. Porque esses 3 assuntos correspondiam a essas 22 questões. Você conseguiria acertar essas 22 questões que te levariam a tirar mais de 700 pontos. Que 3 assuntos seriam esses? O primeiro assunto é matemática básica. O que é matemática básica aqui? O que eu vou chamar de matemática básica aqui é o seguinte. Sistema de numeração decimal. Sistema de numeração, né? Você saber ali por que a gente conta da forma que a gente conta, né? São 10 algarismos de 0 a 9. Sistemas de numeração decimal. Primeiro, isso está dentro de matemática básica. Mas o quê? Operações entre números. Soma, multiplicação, divisão, subtração, potenciação, essas coisas. Operações com frações, operações com números decimais, razão e proporção, porcentagem.
Isso daí é a matemática básica. É o primeiro assunto que você tem que dominar se você quiser tirar mais de 700 pontos. Primeiro, de 3. Segundo grande assunto, interpretação de gráficos. Você interpretando gráficos, e isso é uma matéria bem simples de você resolver. Você não precisa de ter grandes conhecimentos para aprender a interpretar um gráfico. E tem questões, inclusive, que você consegue fazer somente lendo o que a questão está pedindo, que eu chamo de comando, e olhando para esse gráfico. Você nem precisa ler o enunciado todo e você acerta a questão em poucos segundos. Questões de interpretação de gráficos, muitas delas você consegue matar em poucos segundos. Então esse é o segundo tema que você tem que estudar. E o terceiro é estatística. Olha, e você pode achar, não, estatística aí ferrou, Marlos, ferrou. Estatística é um tema bem simples, pelo menos a estatística que o Enem cobra. Por quê? Você precisa saber bem medida de tendência central. É isso que o Enem mais cobra de estatística, então foca nisso. Tipo o quê? Média. Média aritmética. Sabe calcular média? Tipo, você tirou 5 numa prova e 6 na outra. Qual é a sua média? É só somar os dois e dividir por 2. Que você vai ter uma média de 5,5. Né? Então, para você calcular a média, você soma todos os itens que você quer calcular aquela média e divide pelo número de itens. Isso é o básico da média. E, além disso, outras medidas de tendência central, como mediana e moda. Olha só. Então, com esses 3 assuntos aqui, que são, primeiro, matemática básica, segundo, interpretação de gráfico e terceiro, estatística, você já conseguiria acertar essas 22 questões que te levariam a tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Isso mesmo você começando do zero, porque dominar esses 3 assuntos é menos do que 20% de toda a matéria. Certo? Bem simples assim, tranquilo. Agora olha só, deixa eu falar uma coisa. Isso que eu acabei de falar aqui foi só para provar para você que dá, que é possível você conseguir. Com um único passo, eu ainda não falei que passo é esse. Mas com um único passo, você conseguir tirar mais de 700 pontos na prova de matemática, que é meu objetivo aqui. Agora deixa eu te contar uma história para melhorar isso que eu estou falando aqui para você. Não sei se você conhece ou já ouviu falar no nome de uma pessoa chamada Vilfredo Pareto. Ele é conhecido pela teoria dos 80-20. O que significa isso? Você com 20% de esforço, ou existem 20% de coisas que você tem que fazer para você atingir 80% de um resultado eficiente. Com 20% de coisas você atinge um resultado eficiente. E como é que Vilfredo Pareto chegou a essa conclusão? Ele percebeu, ele era italiano, e ele percebeu que lá na Itália existiam algumas famílias ricas e outras famílias nem tão ricas assim como existe em todo o resto do mundo. Só que ele percebeu que 20% de toda a concentração de renda, ou seja, de din-din, de dinheiro, aliás, minto, 80% de toda a concentração de dinheiro, ou seja, 80% é quase tudo do dinheiro que tinha lá na Itália, estava concentrado na mão de apenas 20% da população. E ainda não satisfeito com isso, Vilfredo Pareto, andando pelo seu jardim, ele percebeu que lá tinha... Ele era não sei se ele era agricultor, ou não sei se o jardim era dele ou do pai dele, mas ele percebeu que naquele jardim, 80% das ervilhas estavam concentrados somente em 20% das vagens. Olha só que interessante. 80% de todas as ervilhas daquele jardim estavam concentradas apenas numa porcentagem de 20% das vagens. E aí ele começou a fazer vários estudos e observações e chegou na lei de Pareto, ou também conhecida lei dos 80-20. E, inclusive, teve uma aplicação bem específica dessa lei de Pareto. E eu vou contar uma história para você, eu não sei se isso é verdade, não sei se isso é mentira, mas o que acontece foi o seguinte. Pareto, ou algum aluno dele, ou alguém querendo aplicar a lei de Pareto, em determinado momento, ele resolveu participar de um concurso de dança. Só que foi assim, ó, esse concurso de dança, ele nunca tinha dançado, ele não sabia dançar. E ele, para conseguir provar que essa lei de Pareto era verdade, ele escolheu a dança mais difícil do mundo, que era considerado o tango. E aí ele quis competir no campeonato no país do tango, que era na Argentina. Ele era norte-americano, se eu não me engano. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela
pegou os 20 passos de tango que dariam para ela a maior pontuação. Ela selecionou lá todos os passos, os movimentos que ela teria que fazer para conseguir o máximo possível na pontuação. Então, com esses 20% de passos, ele só decorou aquilo, ele nunca tinha dançado antes, ele foi lá para o concurso. E lá no concurso, lá na Argentina, ele mal falava a língua local, né? Ele começou a dançar com a galera lá e a galera achou ele meio esquisito, né? Enquanto pessoas faziam passos fantásticos lá e tal, ele não sabia, só sabia fazer o básico. Só sabia fazer, aliás, o que dava mais pontos. E adivinha o que aconteceu? Ele ganhou o concurso, cara. Ele ganhou o concurso só sabendo 20% dos passos que davam a pontuação. Como é que isso se aplica aqui? É exatamente isso que eu estou te falando. 20%, ou cerca de 20% da matéria, você já consegue superar os 700 pontos na prova de matemática do Enem. E olha só que coisa interessante. Isso já aconteceu, aconteceu um problema já comigo em relação a isso daqui, que é o seguinte. Eu, durante muito tempo, eu tentava acompanhar o que os professores estavam dando em sala de aula. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, ficava anotando, tentava entender, e eu tentava acompanhar aquilo fazendo aqueles exercícios da época. Então, olha só, o início ia nos trancos e barrancos, aí, chegava, por exemplo, em logaritmo lá, vamos supor. E aí, chegando em logaritmo, o que acontece? Eu queria aplicar aquilo, queria fazer aquilo, logaritmo. Só que para você conseguir entender logaritmo, sabe o que você precisa? Você precisa saber pelo menos exponenciação. Você precisa saber potenciação. Você precisa aprender a multiplicar bem. Você tem uma série de coisas que você tem que saber que são a base para você conseguir se apoiar e aprender logaritmo. Então, eu ficava tentando aprender coisas e eu dizia, caraca, eu nunca vou conseguir aprender isso porque isso é muito difícil para mim, ou essa matéria é muito difícil. Não, o problema estava justamente na base. Isso não aconteceu só comigo, não. Já aconteceu com vários alunos meus, que eles tentavam dominar assuntos mais complexos, sem antes dominar o que aqueles assuntos precisavam. O que você tinha que dominar antes para conseguir escalar e ir para esses assuntos mais complexos. Então, olha só, baseado nisso tudo, que eu acho que você tem que se ligar que é possível sim você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática, mesmo que você nunca tenha feito o Enem. Mesmo que essa seja a primeira vez que você esteja fazendo, mesmo faltando 4 meses para a prova, mesmo que você esteja começando do mais absoluto zero. Por quê? Porque você vai utilizar essa lei de Pareto a seu favor. Agora, olha só, dito tudo isso, deixa eu te falar que vou falar alguns erros, na verdade, mais especificamente 2 erros que você pode estar cometendo nesse exato momento. Um primeiro erro que você pode estar cometendo é o erro que eu cometi, que eu já acabei de falar para você. Talvez você esteja aí lá no meio do seu ensino médio, ou você acabou o ensino médio agora e você está meio perdidão, e você tem uma noção de que existem alguns assuntos que você tem mais dificuldades. E aí o que você faz? Você começa a dar maior atenção a eles, certo? Você se dedica. Pode ser a um logaritmo, pode ser uma função trigonométrica que de repente você nem ouviu falar, pode ser análise combinatória, que na verdade a análise combinatória te ensina a contar. Olha que doideira. E é um dos assuntos mais difíceis do Enem. E aí você pode estar lá tentando dominar esses conteúdos, só que aí você está incorrendo, você está entrando, você está cometendo o primeiro tipo de erro, o primeiro erro que eu quero falar aqui com você. Que é o seguinte, você precisa sair dessa vibe. Você está olhando para o lugar errado. Não é para aí que você tem que olhar. Não é para esses assuntos mais complexos. Existem coisas que esses assuntos, antes de você estudar esses assuntos, você precisa dominar. Senão você nunca vai chegar lá. Você nunca vai conseguir dominar esses assuntos para você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Tá? Então, como é que você sai desse... O que você tem que fazer? O que você tem que identificar? Você tem que parar com essa vibe de tentar seguir o que você está vendo lá no seu trabalho, na sua escola, ou o que você aprendeu ao longo de toda a sua vida. Se ao longo de toda a vida você teve dificuldade com matemática, por que você tem que continuar cometendo exatamente esse mesmo tipo de erro? Por que é que você tem que continuar
fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Talvez esse tipo de coisa que eu estou falando aqui você nem imaginava que você fazia. Né? Que é justamente fazer essas questões ou se dedicar a um determinado tipo de conteúdo diferente do que o conteúdo que a sua escola está fazendo. Você nem se ligou que esse era o problema. Você sempre achou, a matemática não é para mim. Por quê? Porque na sala de aula lá, os professores simplesmente eles vão jogando uma quantidade absurda de conteúdo. Eles vão atropelando, porque eles têm uma grade a cumprir até o final do ano. Então eles não estão nem aí, se você está aprendendo, se você não está aprendendo. Você que tem que se virar. E nesse processo aí de tentar acompanhar a sala de aula, você acaba se ferrando. Estudando o conteúdo que o professor está te dando aí, sem solidificar a base. Esse é um erro muito grande, um erro severo, que você tem que se livrar dele. Você não pode cometer esse erro se você quiser tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Tá? E aí, eu sei que fugir desse erro gera uma certa ansiedade no início, gera uma certa ansiedade pelo seguinte, porque você pensa assim, mas olha só, tem o professor lá que está dando uma determinada coisa, principalmente você que está no ensino médio. Você está no ensino médio e tem uma série de provas que você tem que fazer para você ser aprovado. Se você não passar no terceiro ano, como é que você vai fazer o Enem? Né? Acontece isso. Então como é que você vai fugir disso e fazer os exercícios que mais importam? É aí que mora a grande questão. Você tem que conseguir fugir disso para fazer os exercícios mais básicos, que são os exercícios que mais caem no Enem. E eu vou te dizer uma coisa. Se você solidificar a sua base de maneira correta, isso vai te ajudar também no terceiro ano do ensino médio. Porque se você continuar fazendo exatamente do jeito que você está fazendo, estudando a matéria da prova, você não vai conseguir entender a tempo e vai se ferrar justamente na matéria do seu colégio. Então vamos lá, vamos supor, o seu colégio agora está dando, sei lá, área e perímetro. Né? Calcula lá a área da circunferência, comprimento da circunferência, calcula a área de um polígono, de um quadrado ou de um triângulo, e aí você tem dificuldade nessas coisas. E aí a sua tendência natural é tentar melhorar justamente nisso. Você tem que retornar à base. Quando você retorna à base e faz coisas mais básicas que talvez você não domine, naturalmente isso vai solidificar o seu passo ali. Você vai ter um degrau mais sólido para você pisar e transpor esse nível. Certo? Beleza até aí? Tranquilo. Agora olha só. Qual é o outro tipo de erro que você pode estar cometendo? É um erro também bizarro. Que não diz respeito ao que você vai estudar, mas diz respeito a como você vai estudar. E aí eu tenho que te dizer o seguinte, que ao longo de toda a minha vida e ao longo de toda a sua vida, todos nós estudamos de acordo com o sistema tradicional de ensino. Como é que funciona o sistema tradicional de ensino? Eles te jogam uma quantidade absurda de matéria. E aí olha só o que acontece. Essa matéria, ela diz respeito a conceitos da matemática, diz respeito a processos da matemática que você tem que fazer quando passa um número para o outro lado da equação, quando você divide, quando você multiplica, existe uma série de processos. E terceiro, diz respeito também a uma quantidade absurda de fórmulas matemáticas que você tem que decorar ou memorizar para conseguir chegar a um determinado nível. E você estudar baseado nisso, eu vou te dizer, é uma perda de tempo. Se você fizer esse erro, aliás, se você cometer o erro anterior e esse erro, você simplesmente não vai conseguir tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Então você não pode estudar desse jeito. Você não pode estudar por meio de um livro-texto lá que tem um monte de coisa escrita para você, e aí você vai lendo aquilo ali, aí eles te sugerem a você memorizar um monte de coisa, e aí só depois disso você vai começar a fazer algum tipo de exercício. Isso vai te atrasar. Você vai começar a ficar com medo de algumas coisas. Então não é por aí que você tem que agir. Não é por esse processo de memorização ou de dominância de conceitos. Você precisa de uma forma diferente de agir. E essa forma diferente de agir é justamente por meio de exercícios. Você precisa de exercícios condizentes com a sua capacidade. Isso é algo totalmente diferente que o ensino tradicional te diz. Por quê? Porque ele diz que você precisa de uma longa preparação
até chegar no nível desses exercícios. E aí eu tenho que te dizer o seguinte. Se você, quando era pequeno, você gostava de futebol e um dia você quer ser jogador de futebol, ou queria ser jogador de futebol. Ou então você é uma menina e via lá as atletas jogando tênis, né? E outras atletas nas Olimpíadas competindo. Como você acha que seria a melhor forma de você chegar naquele nível? Um atalho bem grande para você, que você poderia ter, é justamente praticando. É assim que se faz. Pega os garotos, bota na escolinha, os garotos vão chutando a bola. As meninas que querem jogar tênis, elas têm que treinar tênis. Tem que ter contato com a raquete, com a bola. Isso é um atalho muito grande. Agora imagine você que quer aprender a nadar. Eu pego, te dou um livro de como ensinar a nadar e você fica lendo aquele livro assim. Beleza, agora vamos lá para alto mar. Eu te jogo em alto mar, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Você provavelmente vai afundar, né? Assim como eu também afundaria. Então o que você precisa praticar? Você precisa praticar... olha só, como é que você chegaria num nível de nadar em alto mar, ou nadar no mar com ondas e tal? Você primeiro precisa praticar numa piscina para aprender os fundamentos daquilo ali. Mas é a prática que vai te levar lá. E aí você aprende na piscina. Depois eu te levo para a praia. Por que para a praia? Porque ali a densidade é diferente, né? A água salgada é diferente da piscina, você vai se acostumar, mas com a prática. Mas eu te levo para uma praia tranquila primeiro, porque primeiro você tem que se acostumar com a densidade da água. Você não vai se acostumar com as ondas. E depois eu vou gradativamente te levando a lugares que tenham mais ondas e também a águas mais profundas. É assim que a gente tem que trabalhar. É assim, justamente, que a gente trabalha para a prova do Enem. Você precisa desse nível de coisas, tá? Agora, tudo isso aqui eu vou falando, parece ser bem legal, parece ser bem interessante, né? Só que existem alguns fatores que você tem que levar em consideração. E eu te disse, olha só, eu já falei um monte de coisa aqui nesse vídeo, e falei principalmente sobre erros que você pode estar cometendo agora, mas o que eu quero dizer para você, que aliás era até o tema desse vídeo, que era o único passo que você tem que dar, e se você der, você vai tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Que passo seria esse? O que você deveria fazer para conseguir esse progresso? Então, olha só. O que eu quero dizer para você é o seguinte, ó. Você precisa de uma coisa chamada consistência. Consistência. E aí, eu quero te dizer o que significa consistência. O que é consistência? O que é esse raio de consistência? Então, eu vou te mostrar isso com um exemplo. Não vou dar a definição bonitinha do que é consistência, mas eu vou falar do que aconteceu comigo durante muito e muito tempo. É o seguinte, eu sempre trabalhei por meio de uma função impulso. Como é que funciona isso? É tipo assim, ó, eu tinha que estudar, então eu estudava muito durante um curto período de tempo. Depois eu não aguentava mais aquela pressão, não aguentava mais aquele ritmo que eu mesmo estava impondo e eu parava de estudar. Ficava longos períodos de tempo sem estudar. Então, o que vai fazer com que você mude o seu jogo, que vai fazer com que você chegue lá no dia da sua prova do Enem, tire mais de 700 pontos, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar, olha só que interessante, mesmo que você esteja começando do mais absoluto zero, hoje é a consistência. Por quê? Por que eu ressaltei o fato de você ter pouco tempo para estudar? Porque tem gente que tem muito tempo para estudar, mas ela estuda muito e, assim como eu falei, né, estuda muito, e depois fica também longos períodos sem estudar. Enquanto se você estudar pouco, mas for consistente, você vai conseguir tirar mais de 700 pontos. E qual é o benefício disso? Por que isso funciona? Por que essa consistência faz uma diferença muito grande? Um exemplo bem grande disso, o maior exemplo que a gente tem na nossa literatura, é a história do coelho da tartaruga, né? O que o coelho fazia? Ele dava aquelas carreiras violentas, abria uma distância absurda da tartaruga, só que ele ficava também longos períodos descansando. Enquanto a tartaruga era extremamente consistente. Quem foi que ganhou a corrida? Quem ganhou a corrida foi justamente a tartaruga. Então é exatamente isso que você tem que fazer, ser consistente. Você tem que fazer pouco, mas você tem que fazer todos os dias. Você tem que trabalhar todos os dias.
Isso vai fazer diferença. E ainda mais se você seguir o que eu estou te falando aqui. Você não vai trabalhar todos os dias aleatoriamente. Você vai trabalhar todos os dias numa sequência lógica. Que sequência lógica é essa? Você vai começar pela base, pelo que é mais importante. Essa base, só essa base aqui, só essa base é o que vai te garantir tirar mais de 700 pontos na prova de matemática. Isso aqui é os 20%. Só que tem uma coisa bem incrível nisso daqui. A consistência, vamos lá, só para falar um pouquinho mais sobre a consistência é o seguinte. O principal benefício dela é que ela mantém o seu cérebro ativado. Porque todo dia você vai dando doses para ele. Ele vai trabalhando continuamente. O que acontece com o atleta que vai correr 100 metros, por exemplo, nas Olimpíadas, se ele ficar muito tempo sem treinar? Quando ele voltar a treinar, a chance dele se contundir, dele se machucar, é muito maior. Isso pode, inclusive, afastar ele da prova. Então, isso pode acontecer com você também. Quando você fica longo tempo sem estudar, o que acontece com você? Você se sente fraco. Isso pode te fazer procrastinar. Então, olha só. Olha que coisa interessante. Durante muito tempo, eu agia dessa forma. Estudava pouco, eu estudava muito assim. Vou estudar 16 horas por dia. Durante um pequeno período, pequeníssimo período, não aguentava o ritmo e depois ficava, sei lá, semanas sem estudar. E aí, aconteceu isso comigo, na minha história, talvez você não conheça, que é quando eu estava lá no Clube do Bostinha. Olha que nome bizarro, Clube do Bostinha, velho. O que é isso, Clube do Bostinha? É o seguinte, quando eu estava no meu pré-vestibular, o curso pré-vestibular percebeu que tinha muita gente que tinha deficiências em matérias básicas. Então ele abriu o Clube do Bostinha, que era o clube dos piores alunos. E lá estava eu, um dos piores alunos. E o que acontece? Eu entrei lá e lá eu recebi uma sequência de exercícios básicos. E o fato daqueles exercícios estarem ali, eu consegui ter consistência. Olha que interessante. Deixa eu te mostrar agora como é que você pode conseguir essa consistência. É incrível, porque o que acontece é o seguinte, quando você trabalha com esses exercícios, com as questões, pensando nas questões que vão maximizar sua pontuação no Enem, o que acontece é o seguinte, você acaba matando 3 coelhos com uma caixa d'água só. 3 coelhos com uma cajadada só, melhor dizendo. Que é assim, Primeira coisa, você vai estar fazendo essas questões e essas questões vão te permitir tirar mais de 22, acertar mais de 22 ou cerca de 22 acertos, que vai permitir com que você tire mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero trazer para você é o seguinte, que quando você estuda por meio dessas questões mais básicas, que valem mais pontos. Olha só, o segundo coelho que vai estar sendo atingido aí. Essas questões, esse tipo de conteúdo é a base de conteúdos mais complexos. Então, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Quando eu digo aqui que com esses conteúdos, você consegue, esses 3 conteúdos que eu falei, né, lá no início do vídeo, que são matemática básica, interpretação de gráfico e estatística básica, estatística descritiva, que o Enem cobra, com esses 3 conteúdos você consegue já tirar mais de 700 pontos, eu não estou dizendo para você estudar só eles. Cuidado. Por quê? Quando você estuda mais conteúdos, a probabilidade de você tirar mais de 700 pontos aumenta, naturalmente. Aqui ficou meio escuro. Caramba, que loucura. Mas a probabilidade de você tirar mais de 700 pontos aumenta. Então, olha só. Só que, olha que interessante. Você está se solidificando nesses conteúdos mais básicos. Esses conteúdos mais básicos, eles vão ser justamente a base dos conteúdos mais complexos. É isso que você tem que entender. Então, já pelo fato de você estudar por eles, você já está matando o segundo coelho, porque você já está se preparando adequadamente para conteúdos mais complexos. E o terceiro coelhinho que você vai arrebentar, você vai acertar, coitado do coelho, né? Não sei quem inventou isso, mas o terceiro coelho que você vai acertar é justamente porque você vai deixar de procrastinar. Por que você vai deixar de procrastinar? Pelo seguinte, deixa eu te falar. Um dos grandes motivos da procrastinação, e eu falo isso porque eu já passei por isso também, é quando você vê aquela pataca de conteúdo que você tem que estudar e entre esses conteúdos, muitos complexos, e você olha para aquilo e fala, eu não vou dar conta. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha cama, coberto, deitado ali, dormindo até meio-dia. E depois de meio-dia eu vou ver lá o que eu vou fazer, vou ver um filme, eu vou comer lá para as 4 horas da tarde,
você procrastina. A procrastinação é um sistema de defesa do nosso cérebro, tentando impedir que nós sintamos dor diante de um desafio que nós consideramos muito maiores esses desafios do que nós nos julgamos capazes de resolver. Como é que você vai resolver isso? Quando você começa a estudar por esses conteúdos mais básicos, o que está acontecendo é, esses conteúdos são os mais simples, são conteúdos mais fáceis. Então as suas chances de procrastinar despencam, porque são conteúdos que você vai dar conta, são conteúdos que você vai conseguir entender. Olha que interessante. É isso que vai fazer toda a diferença no seu jogo. É isso que vai fazer com que você tire mais de 700 pontos na prova de matemática. Tá? Isso mesmo se você nem tiver feito o Enem ainda. Mesmo que você esteja começando do zero agora. Nessa altura do campeonato, ainda dá tempo. Como é que você aplica isso na prática? Então, olha só. Como é que você consegue essa consistência? Então, o que eu quero dizer para você, o meu resumo da ópera é que você precisa de consistência. Esse é o único passo que você tem que dar. Marlos, como é que eu consigo essa consistência? Simples, meu velho. Simples. Onde é que você vai começar a estudar? Por onde que você vai começar a estudar? Você vai pegar um livro-texto, qualquer do ensino médio, e você vai procurar esses assuntos que eu falei lá, os mais básicos, e você vai começar a fazer os exercícios mais básicos, exercícios mais simples que o Enem primeiro, exercícios chamados de fixação. Cuidado para não exercícios muito complexos. Você não precisa de exercícios de questões de outros vestibulares ou desafio, porque isso não cai no Enem. Pega só exercício básico ali, filezinho, fixação, alguns. Isso vai ser a preparação para depois você ir para as questões do Enem mais fáceis. Então você, quando estiver estudando, você primeiro vai começar por exercícios que solidifiquem essa sua base, mas vai direto para o exercício. Fica perdendo tempo, assim, ó, dedicando o seu tempo para memorizar fórmula ou processo, não. Não é nada disso que você vai fazer. Você vai dedicar o seu tempo para fazer exercícios simples. E nesses livros-textos já aparecem alguns exercícios, exemplos, exercícios resolvidos. Dá uma olhadinha como é que funciona e depois já parte para os exercícios. Começa, solidifica a sua base e depois parte para os exercícios mais fáceis do Enem, que justamente vão tratar sobre isso. Sobre esses temas. E isso já vai fazer a diferença. É isso que vai fazer com que você tire mais de 700 pontos. Lembrando, nisso tudo, o passo que você tem que dar é o passo da consistência. Só começa a fazer e seja consistente. Ah, Marlon, mas eu tô com uma certa dificuldade de organizar as questões. Esqueça isso nesse ponto. De organizar as questões do Enem pelas mais fáceis, começando pelas mais fáceis. Cara, só seja consistente. Todo dia você vai lá, escolhe algumas questões e faz. De acordo, não sei se você trabalha, eu não sei se você trabalha e estuda, mas se você for consistente, você vai conseguir chegar lá. Então, meu recado aqui nesse vídeo era esse. Seja consistente fazendo exercícios. Esse é o passo que você tem que dar se você quiser tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, mesmo com pouco tempo para estudar, mesmo partindo do mais absoluto zero. E eu estou falando especificamente com você que está no terceiro ano do ensino médio, ou então já terminou o ensino médio e vai fazer a prova do Enem pela primeira vez. Às vezes você nem sabe a faculdade que você vai fazer, nem escolheu o curso ainda. Mas eu quero que você entenda que a matemática é a matéria mais importante. Isso você já tem que sair daqui já sabendo. E se esse vídeo fez algum sentido para você, repasse ele para alguém que você quer ajudar. Fale ali, olha só, tem um careca doido aí falando coisas interessantes, dá uma olhada ali. Isso vai fazer, isso aqui é estratégia de prova, estratégia para você tirar mais de 700. Muita gente não sabe disso. E aí, exatamente por isso que fica no meio do caminho. Exatamente por isso fazem a prova do Enem várias e várias vezes. Então, além de terem dificuldade com matemática ao longo de toda a vida, elas ainda vão ter que continuar com essa dificuldade, continuar com esse sofrimento durante vários outros anos antes de passar. Resolva a tua vida agora, nessa próxima edição do Enem. Você pode, ainda dá tempo. E, se você ainda tiver alguma dúvida, se você quiser algum assunto que eu trate, pode trazer, colocar aqui nos comentários. Vai ser um prazer eu te ajudar a tirar mais de 700 pontos. Então, recado dado, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.